que tem muita gente Mas foi o quê? Foi a televisão? Foi a fama? Foi o Não, dinheiro? foi uma série de coisas, assim. Não foi uma que coisa você acha que foi o gatilho assim. mais, assim, que... O gatilho foi aquela história de decepção com Deus, assim. De achar que Deus... talvez porque ele já fez alguma coisa no passado, ele tem que fazer de novo, né? E você acha que Deus tem a obrigação de fazer do jeito que você quer, entendeu? E é isso, né? Foi claro que, né, que houveram algumas frustrações ao longo do caminho, né? E chegou no momento disso, assim, de essa raiz de amargura, assim. E aí você filho saiu pródigo, de tudo. Filho pródigo, assim. Não né? quis mais saber de Deus. Não. Nada? Zero? Zero. Nada. Não, falei Nem que tinha virado ateu. Não participou mais dos grupos de oração. Não queria, eu passava longe de igreja, assim. Misericórdia. Falei que tinha virado ateu, assim. Mas, assim, e como que foi esse período nesse vale aí? Você conseguiu tocar sua vida normal? Você sentia falta? Você tinha momentos que você pensava em voltar? Ou você simplesmente, não quero mais saber? Como você falou, era ateu mesmo? Não queria... Deixou de acreditar. No fundo era uma ferida, assim. Era uma rebeldia, né? Eu tava de birra com Deus, assim, né? Tava magoado com Deus, assim, né? E aí, né, de novo, né, continuei sem usar droga e tal, né, não tive, graças a Deus, mesmo quando estava distante, nunca tive, mas foi uma época muito disso, de ser assim, vamos jogar como o mundo joga, assim, sabe, agora deixa de ser bonzinho. E você estava numa situação onde te deixava propício para isso também, né? Imagina, você saindo lá de todas as dificuldades que você passou e agora você, ator famoso, sim. Desejado, com recurso, tava com tudo propício para você poder navegar para longe de Deus mesmo, né? Olha... Como você enxerga isso? Não necessariamente, não é por causa disso que eu me afastei. Você acha que é mais difícil uma pessoa se afastar, ela não tendo condições ou ela tendo condições? O que você acha? Acho que não dá para generalizar dessa forma. Porque tem muita gente que não tem condição e que está distante de Deus, tem muita gente que não tem condição e que está próxima de Deus, tem muita gente que tem condição e que está próxima de Deus, porque né, a gente acha que, né, condição financeira não necessariamente, né, a pessoa pode estar profundamente infeliz, sozinha, né, deprimida. Porque tem gente rica deprimida, cara. Eu imagino você, né, que lá toma, sabendo como que toma, né, depende de remédio, depende, né, de antidepressivo. Muita gente, porque você pelo menos com aquela muita coisa gente assim lá? Você encontrava muita gente assim? Não, isso na vida em geral, né? Eu digo que assim, às vezes o fato de você não ter uma condição financeira já é um objetivo, você já tem que batalhar por algo, né? Então já te dá um motor. Muitas vezes a pessoa pode entrar em depressão quando não tem nada. Não tem nada, né? Não tem. E aí, né? Não tem objetivo, né? O que eu almejo, né? Então, eu creio que a gente é movido por propósito, né? O ser humano ele é movido por propósito, concordo. Né? E o principal propósito é espiritual, né? Então, se você né, se você não tem esse propósito espiritual, se você fica simplesmente na materialidade, né, o buraco, né, é muito fácil você entrar no buraco, né? Porque aquela coisa, né? O Mick Jagger falava, né, que não é nenhum profeta, mas ele já falava: I can get no satisfaction, né? Eu tento me satisfazer e, né? Por mais que você sempre tem que aumentar a dose, sempre, né? E é um buraco sem fundo, né? Não tem, você não tem satisfação assim, né? O mundo vende exatamente porque sabe que é uma máquina de dinheiro. Você vai estar sempre querendo comprar, consumir e nunca vai preencher, né? Não adianta. É o espiritual, né? O que a paz, né, o shalom de Deus, nada dá, né? E a única coisa que realmente... E por isso que, ao mesmo tempo, é o contraponto
ponto, né? Você fala, poxa, mas como que a pessoa pode estar num momento de crise, de nada, e pode estar em paz, né? Porque tá na rocha, tá em Jesus, né? Às vezes a gente vai repetindo isso na igreja e perde o sentido, mas a verdade é essa, né? Você tá, né? Você não anda pelo que você vê, nem pelo que você, né, sente, mas pelo que você crê. E enfim. Quanto tempo durou esse... 10 anos. 10 anos. Eu fiquei longe 10 anos. Claro que eu não queria dar o braço a torcer. Eu tinha, né? Todo ser humano é espiritual e ele pode querer suprir a sua necessidade espiritual com outras coisas, né? Então, eu estava de mal com Deus e foi uma época que eu fui também... vamos dizer, retomei algo da época que eu ainda não era convertido, dessa coisa de esoterismo, fui fazer mapa astral, fui ler muita coisa, né? Fui em reunião de Rosa Cruz, fui em reunião de alquimia, né? Tudo bem que eu já conhecia a palavra, então muitas vezes eu mesmo não querendo, né, assumir para mim mesmo, mas eu ia tateando ali, isso era uma coisa abertamente, sei lá, demoníaca, tudo era demoníaco, mas assim, se era daí eu ficava meio assim. Mas é uma coisa que, querendo ou não, né, Deus aproveita todas as coisas. Muito do que eu estudei também durante esse período me deu um conhecimento, assim, sabe? Pessoas, né? Me deu um conhecimento, me acrescentou bastante, porque eu vi também, né, por dentro, assim, enfim, e até chegou um momento onde basicamente Deus falou, chega. E basicamente, tão repentinamente, quando a gente lê na parábola do filho pródigo, que ele tem um insight, ele realiza, fala assim, pô, por que eu tô aqui, né? Quando ele cai em si, né? E é um do momento pro outro. Para mim também foi muito rápido, assim, não foi um processo. Né? Foi numa noite, assim, eu tava numa reunião, inclusive, num ritual de lua cheia, de alquimia, quando comecei a chorar lá e... Eu acho que é isso. Deus falou, bom, tá bom, agora deu tempo aí, você deu uma volta. Já rodou bastante. Agora, né, vem pra casa e é isso, né? Então, eu entendo hoje, né? Porque muitas coisas, mesmo quando a gente às vezes tá na igreja, quando você passa por uma experiência, aquilo ganha um sentido diferente. Você pode ter um entendimento, às vezes, intelectual, a não ser que Deus te revele, né? Seja uma revelação realmente profunda, mas tem coisas que você só vai saber quando você passar por aquilo, né? Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo era uma coisa que eu lia, mas não entendia como eu entendo hoje, né? Inclusive, antes de eu ter, né, me afastado, eu julgava, né, muito quem... o cara saiu da igreja, desviou. Eu falava, pô, então nunca se converteu. Né? Tinha uma coisa bem... O pessoal fala, né? Farisaica, assim, né? De julgar, assim, sabe? E não, né? Quando a gente não sabe qual o processo que a pessoa está passando, o que está acontecendo, né? Eu acho que o nosso papel é o contrário, tentar abraçar amor, entendeu, né? É o amor de Cristo, assim. Porque isso que convence, isso que transforma, isso que quebra, né? O coração de pedra, né? O coração endurecido. É o amor de Deus, assim. Então, é isso, né? Coisa que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada, né? Ao longo dos anos, assim. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.